Ah, tá bom. Ah, entendi. Posso? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente começa a terceira audiência temática do Plano Diretor, direcionada aos comerciantes, né? As pessoas que atuam na frente de comércio. E eu agradeço a presença de vocês nessa quinta-feira fria de outono por estarem aqui. E no início a gente vai passar aquele vídeo explicativo sobre o plano diretor. Isso vai ser uma prática em todas as audiências. Gui, pode dar play no vídeo. Você sabe para que serve o plano diretor? Eu sei que você já me ouviu falar por aqui sobre o plano diretor, mas você sabe para que serve essa lei que regulamenta diretrizes sobre o solo de um município? Hoje eu gostaria de fazer um comparativo para que fosse mais fácil de compreender a utilidade dele. Gostaria de comparar o plano diretor para uma cidade como a estrutura que se tem que fazer para construir uma casa. No primeiro momento, quando a gente faz um estudo do solo, analisa a cidade, todas as suas questões territoriais, é como quando você compra um terreno e você precisa entender a inclinação dele, o tamanho, a relação dele com o ambiente antes de fazer o projeto da sua casa. Depois que você fez toda essa compreensão do terreno, é importante entender as necessidades das pessoas que moram ali. Ou seja, é quando você e sua família chegam num consenso do que vocês vão querer construir nesse terreno. Quantos quartos vão ser necessários, quantos banheiros, o que vocês já tiveram de experiência que deu certo e vocês querem que continue e o que não deu certo e vocês querem mudar. É a mesma relação de quando a gente entende as necessidades das pessoas que moram no município e faz uma relação de o que tá dando certo até hoje e a gente pode manter e fomentar, o que não tá dando certo e a gente pode mudar, o que a gente quer pro crescimento melhor dessa cidade. Depois que você fez toda essa compreensão, você vai fazer o projeto da sua casa e nós vamos fazer o plano diretor, redigir todas as questões que foram compreendidas na análise das necessidades da população para ter um norte no direcionamento da construção da cidade, como seria na construção de uma casa. Além disso, depois que o plano estiver pronto, ele não vai ser fixo para sempre. Ele vai receber manutenções de tempos em tempos, tal qual uma casa precisa receber manutenções e se readequar às necessidades das pessoas que ali moram. Ou seja, o plano diretor, ele vai ser aprovado segundo as necessidades de agora, pensando no futuro, mas de tempos em tempos, ele vai ser revisto segundo as necessidades de agora, pensando no futuro, mas de tempos em tempos, ele vai ser revisto e novamente será analisado as necessidades daquele momento do município, pensando sempre no futuro que se deseja. Se você ainda tem mais alguma dúvida sobre o que é ou para que serve o plano diretor, mande uma mensagem pra gente, ou na DM do nosso Instagram, ou deixe um comentário aqui embaixo. A gente expor quais foram os tópicos principais levantados nas audiências anteriores. Por quê? Primeiro, que é possível da gente ver algumas relações já de informações que se cruzam, de deficiências que acontecem para mais do que um setor, mas também foi algo interessante da gente perceber que, às vezes, a dificuldade para um setor pode ser algo positivo para outro. Nesse caso que o Márcio deu exemplo, foi porque na nossa primeira audiência, que foi direcionada às serrarias e carvoarias, um dos tópicos que eles levantaram era essa dificuldade na gestão dos resíduos sólidos.
E aí, no grupo da comissão de acompanhamento, o Márcio deu um exemplo que para produções de agroflorestas, eles utilizam esse tipo de resíduo vegetal para fazer uma camada vegetal no cultivo. Então, algo que é um excesso para um setor, é uma dificuldade que eles têm que lidar, ela pode ser direcionado a algo positivo para um outro setor. E aí, seguindo essa lógica que eu achei bem interessante que ele falou, a gente fez um resumo de tópicos que foram abordados nas 2 primeiras audiências para expor aqui hoje e quem sabe disso a gente pode tirar outros links, né? Então, nessa primeira audiência, que foi para serrarias e carvoarias, a gente elencou aqui que para eles seria muito importante a regularização fundiária das serrarias que já existem há muitos anos no município, a gestão eficiente desses resíduos sólidos, que é uma produção que ela é contínua, né, no dia a dia das serrarias, a melhoria da logística urbana e das vias de acesso, a garantia de infraestrutura básica, especialmente água e saneamento básico para expansão industrial. Um outro ponto que eles frisaram é a necessidade de ter uma rede elétrica que comporte as máquinas que eles utilizam. E, por último, a manutenção das estradas. E aí, na nossa segunda audiência, que foi a direcionada aos produtores rurais, da reunião toda, a gente deixou ela resumida em alguns tópicos, que seria a manutenção e regulamentação das estradas rurais, que é um ponto que linka com a primeira audiência, ampliação do acesso à energia elétrica, internet e transporte público, fortalecimento da Casa da Agricultura e a realização de um censo rural, a delimitação da zona rural e controle do crescimento dos loteamentos, incentivos fiscais e políticas públicas para pequenos e médios produtores, a regularização sanitária e fortalecimento do serviço de inspeção municipal, a prioridade para produtores locais em programas públicos, a sustentabilidade ambiental e valorização da preservação rural, ampliação da equipe técnica ambiental e agrícola, programas de saúde voltados à população rural e eles têm dificuldades relacionadas à mão de obra no campo. Então, a gente fez esse apanhado geral. E aí, hoje, qual é a nossa intenção? Não sei se todos que estão aqui já se inteiraram sobre como foram as outras audiências, mas o que a gente espera disso daqui é que vocês que atuam com o comércio diariamente, que estão nessa frente, venham. Então, todos que tiverem alguma contribuição, seja uma dúvida, seja essa lista de direcionamentos, venham até aqui na tribuna e falem a visão de vocês, quais são as dificuldades que se enfrentam no dia a dia, atuando com o comércio aqui na cidade, pontos positivos que vocês veem, pontos que a gente pode melhorar, e aí a gente vai trabalhando em cima disso. Então, está aberto aqui para quem quiser vir se manifestar. Não precisa brigar, gente. Pode ir. Talvez eu precise. Eu tenho um material. Peraí. É porque a gente está fazendo a transmissão ao vivo, e aí, se é falado daí, não dá para o pessoal que está assistindo a gente, acompanhando online, né, ouvir. Eu já estava até buscando minha cola aqui para começar a fazer perguntas. Ah, peraí. Aperta o botãozinho para ligar, quando acende a luz, vê que tá ligado.
Boa noite, pessoal. Representando o supermercado Donini, e eu acredito que uma dor, principalmente da região do centro, ali onde se encontra, é a questão da mobilidade dos carros, né, que acaba sendo os próprios comércios em volta, grande parte dos funcionários acaba ocupando o espaço das vagas. Daí uma sugestão seria a criação da Zona Azul na cidade, porque seria a rotatividade dos carros, até melhorar o fluxo do próprio entorno da praça seria uma coisa bem positiva. E também, se houvesse uma lei municipal, também acho que ajudaria a questão na parte do meio ambiente e também questão financeira para ambos os mercados, ou do uso das sacolinhas, para ser algo mais sustentável e mais correto possível, porque se não tiver uma lei superior, um supermercado aderir e o outro não, acaba acho, ficando meio complicado. Mas se tivesse uma lei municipal, também seria interessante isso. Acho que é isso. Boa noite. Aproveitando o gancho das sacolinhas, é interessante pensar na questão dos resíduos sólidos, né? Que é uma problemática muito grande. Eu acho que tinha que ter um regramento com a questão dos descartáveis no município. Se tratando do cenário de Joanópolis, né, da gente ser uma cabeceira, a gente tem uma importância muito grande na preservação da água. A gente é o fornecedor da cidade mais rica, né, de uma grande porcentagem da água que abastece a cidade mais rica do país. Então, a gente tem uma economia ambiental muito importante, né? E esse, o momento, né, do plano diretor, é o momento da gente sonhar com uma cidade que a gente viva com conforto, que a gente cumpra com as nossas obrigações de cidadão, porque quando a gente tenta regrar, né? Enfim, uma cidade que as crianças podem sair na rua sem perigo, que vai ter faixa, que elas vão atravessar, que a gente não vai ter lixo na rua, que os donos dos seus animais vão ter responsabilidade, regras, né, básicas para o bem comum do nosso dia a dia, que é muito importante, né, a separação do lixo, a questão dos comércios, né, a gente cumprir com a política reversa, né, e o poder público também cumprir com o seu papel, né, das prestações dos serviços. Mais alguém? Eu tenho um ponto aqui, que como vocês não estão tão animados, eu entendo que é o frio. Eu acho que é válido eu buscar informações. Então, por exemplo, na audiência dos produtores rurais, eles elencaram que eles têm uma dificuldade com mão de obra. E eu gostaria de saber, para as pessoas que atuam no comércio, considerando que Joanópolis é uma estância turística, né? A gente fala tanto dessa questão do turismo e tal. Para o pessoal que atua no comércio, e aí precisa atuar aos finais de semana, como vocês sentem essa realidade da mão de obra? Se o que vocês precisam, vocês encontram na cidade, se o que tem aqui supre, ou se é uma dificuldade encontrar mão de obra considerando essas situações de ter que trabalhar aos finais de semana, feriado e tal. Então, se algum representante do comércio puder responder minha pergunta.
Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel, eu sou representante das hotéis e pousadas no Contour. Fazendo um gancho com a sua pergunta, sinto que a maioria dos pousadeiros tem uma dificuldade em relação à mão de obra, porque, primeiro, que o acesso, a maioria estão localizados na área rural, então não existe um transporte aqui que faça com que esses funcionários consigam ir até as pousadas. Então, isso é uma grande dificuldade para achar mão de obra na zona rural. As estradas também foi pontuado na parte da zona rural. As estradas são uma grande questão tanto para as pessoas que trabalham, tanto para os turistas. No meu caso, na minha pousada não é um problema, mas nas outras pousadas eles sempre reclamam dessa questão, principalmente nas épocas de chuva. Às vezes os hóspedes não conseguem ter acesso às pousadas, então as estradas é um grande problema. Que mais? Eu acho que eram os dois pontos, a parte viária e a parte de mão de obra é uma dificuldade, essa parte da estrada. E essa questão sobre a mão de obra é uma dificuldade também, então? Sim, porque primeiro que as pessoas também têm esse costume de não quererem trabalhar no final de semana. Eu sinto que mudou nos últimos anos um pouquinho para melhor, mas ainda é parece que a gente tem que tentar convencer de que a cidade consegue lucrar com o turismo, consegue viver com o turismo. Mas isso melhorou, mas ainda falta muito incentivo. Acho que isso ainda falta bastante. Legal. Obrigada. Imagina. Tá. Então, quando a gente teve a primeira audiência, que foi de serrarias e carvoarias, tinha uma questão que era o horário de iniciar os trabalhos, né? Então, para eles fazia sentido começar o trabalho o mais cedo possível, mas existe o conflito com o entorno. Então, muitas vezes tem residências próximas, e aí isso aí é uma questão muito grande. E para vocês que trabalham com o comércio, vocês sentem que, primeiro, hoje a gente não tem uma delimitação do que é do que é o perímetro urbano e do que é a área rural, impacta na atuação de vocês? Talvez nem tanto para os comércios que ficam localizados na cidade, mas nos que ficam na zona rural, talvez isso faça sentido. Segundo, vocês entendem que, às vezes, delimitar áreas que a gente incentive ter um adensamento maior de comércios em algumas regiões seria mais interessante do que ter que ficar conflitando com residências ali, já que a gente não tem um zoneamento que defina isso, além de alguns loteamentos, né? E terceiro, um ponto que o pessoal da empresa, do plano diretor, eles chegaram a levantar para a gente algumas vezes, que seria muito interessante no macrozoneamento de Joanópolis a gente prever um eixo turístico. E um eixo turístico, ele é um eixo de incentivo ao qual você quer fomentar mais o comércio, porque ali a maioria dos turistas vão passar. Eu gostaria de saber se vocês entendem que esse tipo de proposta faz sentido e estimularia avançar mais o comércio na cidade. Vocês estão muito tímidos. Obrigada, Valéria, por não me deixar no vácuo. Boa noite. Em relação a essa questão da zona rural ou urbana, eu acho que se tivessem serviços, como não tem como
o ônibus, né, o transporte, e esse transporte seria, vamos supor, dentro da área urbana, aí sim afetaria a parte rural. Mas como acho que não tem nenhum serviço que que é delimitado em relação às áreas, eu acho que hoje isso não influencia em praticamente nada. Talvez na fornecimento de energia, de água e etc. Que mais que você falou? Tinha mais alguma coisa. Sobre essa criação de um eixo turístico. Então, eu acho que isso delimita também muita gente que tem propriedades rurais que está voltada ao turismo, você acaba tirando um pouquinho o foco desse pessoal que já investiu e dando ênfase para uma região só. Então, acho que tem que pensar nisso também. Uhum. Em questão da mão de obra, apesar que eu estou fora do comércio faz tempo, do comércio, né, assim, vamos dizer, bem ativo, eu acho que falta, que também acho que isso não tem muito a ver com o plano diretor, mas falta mão de obra especializada, né, capacitação, isso a gente realmente não tem, e quando tem, as pessoas também não procuram se capacitar. Então, também tem esse problema. E tinha mais alguma outra coisa? Era sobre o conflito entre as áreas comerciais junto de áreas residenciais. Isso realmente no plano diretor, inclusive tem loteamentos que determinam qual lote é comercial, qual lote é residencial, mas as pessoas, a maioria hoje tem comércio que não é regularizado, né? Então, tem na garagem o comércio, e aí fica totalmente desconfigurado as normas do loteamento por falta de fiscalização, e aí vai. Sim, porque assim, ó, eu também entendo que, por exemplo, um loteamento único e exclusivamente residencial não necessariamente é uma coisa positiva. Porque você tem que imaginar que você vai morar num lugar que você não tem uma padaria perto da sua casa, uma farmácia perto da sua casa, um mercadinho perto da sua casa, e tudo que você for precisar, você vai precisar pegar um carro, se deslocar até um lugar para você conseguir fazer isso. Mas aí são os condomínios, né? Então, não só condomínios, alguns loteamentos, eles também são exclusivamente residenciais. E isso Mas é uma coisa deveria. que o plano diretor, ele pode intervir de existir uma necessidade de todo loteamento ter um percentual de lotes direcionados ao comércio. Tanto os lotes como as áreas sociais, de interesse social, né, para creche, escola e etc. Então, eu acho que mesmo o condomínio, apesar que são leis lá de cima, eu acredito, não sei se municipal, consegue, no plano diretor, destacar alguma área dentro de condomínio também, fechados. Porque os condomínios fechados, que eu saiba, né, só se já mudou alguma coisa, eles não tem a obrigatoriedade de deixar área nenhuma para nada. Tinha uma questão de contrapartidas. Não, eles precisam de área verde e área institucional só. Então. Mas a qual seria a área institucional dos condomínios? São áreas as quais eles direcionam ao poder público, né? Não, tornam áreas no institucionais. Condomínio fechado, tem. Eu acho que não, tem? Tem. Mas a gente não vê nenhuma construção neles. Porque aí é complicado, você vai construir uma UBS dentro de um condomínio não uma UBS, fechado. Mas seriam obras públicas. Mas então, sim, mas os lotes poderia existem. ter, como se cogitou, desses loteamentos à distância, na represa, ter uma contrapartida, e que aí também não sei se é legal ou não, mas dentro do plano diretor novo, uma contrapartida de alguma coisa ou para a sociedade na área rural próximo desse condomínio. Quer dizer, é extenso, né? Então tá bom, é só isso. Obrigada. Boa noite, sou Marcelo Migui.
Então, ainda respondendo essa pergunta, eu acho que talvez seja interessante medir qual é o impacto para cada setor, né, o comércio, serrarias, etc., de ter uma distinção, uma determinação de qual que é a área rural de Joanópolis. Mas acho que, sem dúvida, o ponto número 1 do plano diretor é definir essa questão. Por mais que a gente não consiga imaginar um impacto imediato, bom, para quem tem uma loja aqui no centro da cidade, isso não vai mudar, mas muda para todo mundo, isso é super importante. Quanto à sua outra pergunta dos eixos, é uma ideia que não sei o quanto está sendo desenvolvido, o Daniel também estava envolvido, o Davi, que é um turismólogo aqui de Joanópolis, ele está desenvolvendo 4 eixos temáticos, na verdade não são temáticos, mas regionais, então seria um núcleo represa, um núcleo cachoeira, eu não lembro os outros 2 quais são, mas de qualquer forma é uma ideia que talvez não esteja andando com a velocidade que a gente acharia adequada, mas eu acho que é uma ideia muito interessante, porque, de novo, Joanópolis é uma estância turística, eu acho que em outras audiências, outros setores falam, não, nós somos o setor mais importante, nós somos o importante. Não tem, todos os setores são super importantes, têm que ser considerados, e o turismo de Joanópolis, por ser uma estância turística, tem que fomentar o turismo. E quando você oferece para o turista um pacote de mais opções, então, olha que bacana, eu posso ir para a represa, eu posso ir para a cachoeira, eu posso ter uma experiência gastronômica, etc., atrai para a cidade, atrai para todos, então é uma vantagem. Então, sem dúvida, ter eixos temáticos é muito interessante, e você garantir que esses eixos temáticos, essas atrações turísticas permaneçam atrativas, não tendo uma indústria do lado de uma cachoeira, etc., etc., tem super a ver com a área rural e com todo esse zoneamento. Essa questão que o Mig falou dos eixos, na verdade, são áreas, né? Quando eu falei de eixo, seria um caminho, um caminho a se percorrer. Agora, são áreas que tem o Cancã, a cachoeira, a cidade, que é a entrada da cidade, essa área aqui toda mais próxima, e cachoeira, e a represa, né? Então, são áreas onde os comerciantes, produtores, teriam um núcleo exatamente para trazer os problemas, discutir o que precisa na área, e está meio devagar mesmo, mas são os núcleos. Tá bom? Obrigada. Eu esqueci de comentar algo no começo. Bom, 2 coisas, na realidade. Primeiro é que, antes de sair, eu peço para que todos assinem a lista de presença. E segundo, que para o pessoal que está na live nos acompanhando, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, que aí o Isaac nos passa e a gente faz a leitura aqui. Tá, eu tenho uma outra questão. Eu estou abstraindo aqui, né? Na última reunião com os produtores, eles pontuaram uma questão de, por exemplo, alguns produtores, eles têm que emitir várias documentações para vender os seus produtos, né? Então, está ali legalizado para estar fazendo a venda. Entretanto, eles sentem um impacto muito grande de alguns produtores que acabam não estando regulares, e aí o conflito acaba sendo muito grande, com o impacto financeiro, já que uma pessoa que investe em ter que pagar alvará, tem que estar tudo regular, ela vai gastar mais, e isso vai refletir no valor do produto dela, em contraponto de uma pessoa que vai estar irregular, até inclusive com muitas vezes mão de obra irregular e tal, e aí ela consegue cobrar um valor bem inferior, e essa disputa acaba ficando complicada.
E aí a minha dúvida é se no setor do comércio hoje existe algum conflito nesse sentido de frentes em que talvez a prefeitura atue mais, de forma mais incisiva, e aí tem que estar ali regular com toda a documentação, alvará, BITS, para conseguir o alvará de funcionamento, e vocês sentem que existe uma competição meio que desonesta de algumas áreas que não têm essa necessidade e acabam conseguindo fluir melhor. Vou deduzir que todo mundo está muito regular na cidade. Todo mundo com a documentação em dia. Tá? Vigilância, pessoal, vigilância. Todo mundo com a documentação em dia. Eu confesso que eu não tenho muito mais assim, o que questionar. Eu não tenho contato com essa área de comércio. Tive mais contato atuando no escritório de arquitetura. Mas isso há muitos anos atrás, eu já não sei mais como está o mercado aqui na cidade. E eu vi que algumas reclamações que a gente teve são muito similares às outras que a gente teve. E, assim, é um ponto positivo nesse sentido, que a gente começa a encontrar frentes às quais a gente tem que atuar mais incisivamente, já que elas repetem várias vezes. E se não tiver nenhuma dúvida do público da live, se mais ninguém tiver nada que sinta necessidade de pontuar aqui, uma dificuldade do dia a dia ou algo positivo que a cidade apresenta, eu acho que a gente pode se conduzir para o encerramento. Não, não pode. Não tem dúvida? Ah, desculpa. Então a gente pode conduzir para o encerramento. Tem mais alguém que gostaria de contribuir de alguma forma? Uhul! Boa noite a todos. Meu nome é Everton, sou secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Primeiramente, da questão de mão de obra. A mão de obra, todos nós sabemos, é um problema hoje no país. Tá? Eu posso falar como comerciante, que eu abri aqui um comércio sobre turismo equestre e tive uma grande dificuldade com mão de obra. Recebi gente da França, recebi gente da Alemanha, recebi gente de vários locais, porém eu trabalhava praticamente sozinho com um ou outro ajudante, mas a dificuldade de a gente ter as pessoas habilitadas, principalmente na área que eu estava trabalhando, que é uma área específica do cavalo. Então precisa ter pessoas que sabem cuidar, que têm carinho com o cavalo, porque isso pode criar problema lá na frente, né? E a gente não encontrava, assim, apesar daqui ter uma grande quantidade de pessoas que trabalham nessa área, mas é de uma forma diferente, né? Uma coisa é você passear e outra coisa é você atender um turista de forma profissional, de forma técnica, então é bem diferente. Então isso é um problema que eu acredito que seja aí no país, e as pessoas que eu recebiam sempre reclamavam da questão da mão de obra, porque eram empresários, pessoas que também tinham seus comércios, indústrias e tinham a mesma reclamação. Na questão dos bairros, ou melhor, dos condomínios ou das áreas onde pode ser comercial, eu acho que deve separar. A gente tem uma quantidade grande de reclamações dessa questão de som, da questão da serraria que começa às 2 da manhã, então é interessante que a gente estabeleça um horário. É evidente que de uma forma, como se diz, de bom entendimento, porque as serrarias hoje aqui é um movimento, né? É uma área que movimenta o comércio da cidade, movimenta a cidade. Temos muitas serrarias. Eu fiquei muito contente hoje com uma notícia que está sendo
como se diz, feito um levantamento, né, sobre as serrarias. Então, eu acho que isso é de suma importância para a cidade. Tive a oportunidade de trabalhar como chefe de gabinete aí, e a gente percebia que a gente tentava marcar reunião e o pessoal não comparecia, às vezes preocupado com uma ação mais enérgica da prefeitura. E a cobrança, né, do Ministério Público, a cobrança de outros órgãos em cima do Executivo e com relação às políticas públicas, com relação à fiscalização dos funcionários que trabalham sem equipamentos, etc., né, que isso são problemas crônicos, não exclusivos de Joanópolis, mas que existe, né? E eu acho que a gente ter o local adequado, mesmo que possa ter o comércio nos condomínios e etc., mas que eles sejam designado o tipo de comércio, né? Não qualquer comércio. Então, cada um na sua possibilidade. Porque a pessoa que chega, que trabalha o dia todo, ou que viaja, porque nós temos gente assim, né, que viaja para fora, vai trabalhar e chega, e aí ter um comércio funcionando num horário que é horário de descanso. E todos sabem, né, todos aqui têm conhecimento, que hoje meio ambiente abrange tudo, né? Eu digo tudo, porque é barulho, as pessoas não sabem, mas hoje é crime ambiental incomodar o vizinho, não é mais aquele horário das 22 às 6 da manhã, e sim de uma forma geral, né? Então, a lei do meio ambiente hoje, ela abrange toda essa parte do bem-estar da população, do bem-estar dos animais, né? Então, eu acho que as pessoas talvez não tenham acompanhando ou não estejam acompanhando as novas leis, as novas diretrizes da questão do meio ambiente. E isso é de suma importância aqui para a cidade, principalmente pela condição de turismo nossa, né? Nós recebemos aqui no final de semana uma grande quantidade, uma movimentação, quase que o dobro da população aí, né? Não vou dizer da população, mas de veículos e uma movimentação grande, né? E o que nos traz assim uma certa preocupação, né? Nos traz, apesar de ser bom para o município, né? Porque traz, como é que fala? Melhora o comércio, melhora a renda, a parte financeira do município, porém traz, né, preocupações, nos traz responsabilidades para poder atender esse pessoal da melhor maneira possível. Porque se a pessoa vem, não é bem atendida, não tem uma estrutura adequada para recebê-la, com certeza ela vai sair daqui falando mal. Com relação aos corredores, não foi corredores, não foi esse termo que você usou, os eixos. Eu acho que eu entendi mais ou menos como o eixo Monte Verde hoje. Eu tive em Monte Verde um tempo atrás e mais recente, estive lá, fiquei uns 2 anos sem ir, e eu vejo que Monte Verde, ela estruturou. Eu não sei se ela está buscando como se diz, um aprendizado ou know-how de gramado, mas quem observar Monte Verde, até no Natal, ela tem feito essa evolução no turismo de lá. E quando cheguei aqui, eu me incomodava. Por que a pessoa ia para Monte Verde, que tinha uma rua, e Joanópolis, que tinha vários pontos turísticos maravilhosos, não eram frequentados, né? Então, mas eu acho que o nosso trabalho, o nosso caminho aí está correto. Já começamos aqui pelo plano diretor, né? Então eu acho que é de suma importância. E eu já sugeri, né, ao prefeito, eu acredito que ele deva estar analisando, que nós deveríamos ter um setor de fiscalização, um setor geral de fiscalização, separado dos demais órgãos. É bem verdade que a vigilância sanitária fica um pouco complicado. Mas por quê? Porque eu comentei isso com a reunião dos produtores rurais na segunda-feira. Um veterinário nosso, um engenheiro agrônomo nosso, que vai prestar um apoio, uma assistência
ao produtor rural. Hoje ele vai como assistente, orienta o produtor rural a preparar um solo para fazer uma plantação, algo desse tipo. Só que no outro dia ele vai lá e ele vai como fiscal. Ele tem que ir como fiscal porque ele abrange as duas funções e acaba, né, detectando as coisas irregulares e tem que tomar providência. E muitas vezes o produtor rural ou o próprio comerciante, né, serve aqui também para a área urbana, ele perde a confiança. Né? Você veio aqui agora para fiscalizar, autuar, ou você veio para apoiar? Né? E para o profissional que está fazendo isso, é muito ruim, é muito desconfortável. Né? Então, eu acho que se a gente tivesse um setor de fiscalização única, exclusivamente para fiscalizar, né, uma determinada área, como a gente encontra em alguns outros municípios, eu acho que seria mais proveitoso, né? Seria possível ter uma equipe mais coesa, mais centrada na parte de fiscalização, e a gente teria, ao mesmo tempo, os profissionais que dariam assistência ao comércio, ao produtor rural, à parte de turismo, né, de uma forma mais próxima, com mais empatia, com mais aproximação da população. Muito obrigado, essa é a minha contribuição. Boa noite a todos. Falando um pouco da pauta da mão de obra, eu acho que isso aí é um problema geral, igual o coronel falou, né? Porque a gente tem alguns eixos também. Tem a falta de mão de obra, tem a falta de mão de obra qualificada, e quando a gente tem a mão de obra qualificada, tem o pessoal que não quer pagar por essa mão de obra qualificada, né? Então acho que isso aí afeta aqui todo mundo que está aqui e acaba prejudicando, né? A gente tem que acabar entendendo os dois lados. O porquê a gente tem a mão de obra e porque tem a falta da mão de obra. E uma outra coisa que eu acho interessante também é a questão dos comércios de baixo impacto. A gente tem muitas pessoas que são autônomos, que trabalham na casa, e ter como regulamentar isso. Aquela pessoa que faz o doce na casa, aquela pessoa que trabalha no escritório na casa, e teoricamente, com as áreas não comerciais, essas pessoas estão irregulares. Então, deveria existir alguma forma da gente regulamentar isso também. Abranger mais os comércios de baixo impacto. A gente recebeu aqui uma sugestão e achei válido dividir com vocês, para ver se algum de vocês tem algum entendimento sobre, se é algo que vocês veem como positivo, se não faz sentido, né? A Karen deu essa contribuição de que, como vocês veem a possibilidade de a gente definir áreas como calçadões comerciais. Hoje a gente tem ali na praça, né, um calçadão, mas ela tem um fluxo tem uma rua que passa no meio. Mas, atuando na frente de comércio, vocês entendem que definir calçadões em regiões que a gente queira estimular o comércio, tipo no entorno da praça, nessa região central e tal, faria sentido para a realidade de Joanópolis? Não é sobre os calçadões. Mas, aproveitando a questão dos calçadões, é interessante pensar nisso. Para mim, faz muito sentido no incentivo do pedestre, né, na cidade. A gente ganha muito, né, tendo lugares em que não entrem os carros, né, segurança das crianças, enfim. Mas eu acho que faz sentido na questão dos calçadões também, que é uma questão que me incomoda muito aqui em Joanópolis. A quantidade de cocô de cachorros que tem pela rua. Você vai andar na praça, as crianças correm, pisam no cocô, sentam no cocô, é muito sujo. E eu vejo que tem muita gente que tem o hábito de abrir as suas casas de manhã, né, e soltar os cachorros para ir fazer as necessidades e voltarem.
a questão dos gatos no município, né? É uma quantidade de gatos muito grande. Isso é uma questão de zoonose, mas que eu vejo que pode afetar muitos comércios, né? Na questão de higiene, você está numa lanchonete sentada na calçada, tem cocô de cachorro ali enquanto você come. Questão de higiene, de saúde, né? Para a cidade, para as crianças e tudo. Então, eu acho que já existem leis para isso, né? Basta fazer cumprir, mas que o município poderia... Faz parte, né, do plano diretor fazer essa questão de regramentos do comportamento da cidade ou só zoneamento, mapeamento do município? Os regramentos também fazem parte, né? Tá. Então é isso. Bom, gente, acho que é isso. Essa foi uma reunião um pouco mais... Não, é isso. Ah, tá. Tem um comentário que aí acho que é muito mais uma contribuição do que uma dúvida em si. O coronel comentou sobre essa questão de impacto de vizinhança, né? A gente tem, para casos, por exemplo, de indústria, apesar de hoje não ser uma realidade daqui de a gente cobrar isso, né? Tem o estudo de impacto de vizinhança, que se chama EIV, e é um estudo que, para você implantar, por exemplo, uma indústria, você precisa apresentá-lo, porque é algo que produz muito ruído, vibrações, tal, isso tem um impacto no entorno, e isso é algo que tem que ser analisado antes de se aprovar a construção, por exemplo, de uma indústria. Mas o comentário que foi feito aqui, ele está direcionado às casas de campo, no sentido de que, claro que a gente quer fomentar o turismo na cidade e tal, mas muitas vezes o que acontece é que nessas locações são grupos de pessoas que, às vezes, as pessoas que vêm de fora para cá acabam sentindo que o interior é uma terra sem lei, né? Então, até 5 horas da manhã, com o som no máximo, a galera perturbando toda a vizinhança. E aí, por isso que eu digo que é muito mais uma contribuição de avaliação pessoal que foi feita do que uma dúvida em si. Porque eu concordo, isso tem um impacto muito grande para a população rural que reside nos bairros diariamente, e aí aos finais de semana começa uma movimentação grande ali, que muitas vezes os proprietários eles não alertam de regras básicas, e às vezes as pessoas também não sabem de regras básicas de convivência, sobre esse incômodo no entorno. E isso é algo que, de fato, tem que ser pensado, né? Quanto mais a gente quer estimular esse turismo rural em Joanópolis, a gente precisa pensar como a gente vai lidar com esse tipo de situação que vai acabar se tornando um pouco mais recorrente. Tem mais alguma contribuição? Não? Tá. E aqui temos mais alguém? Tá. Beleza. Boa noite de novo. Então, sobre essa questão do Lei do Silêncio, Joanópolis aprovou na legislatura passada da Câmara, aqui na Câmara, uma Lei do Silêncio. Ela está em vigor, inclusive na última reunião do CONDEMA nós falamos sobre isso, porque foi feito um treinamento, é uma questão que acho que não é diretamente relacionada com o plano diretor, mas como está se discutindo tudo na cidade, essa lei está em vigor. Foi feito um treinamento com a polícia, foi feito um treinamento com os fiscais da prefeitura, foi comprado um decibelímetro. Então, o Joanópolis tem todas as condições, então tem toda uma advertência, multa, reincidência, dobra, multa, etc., etc. Tem os decibéis que pode, que não pode, em determinadas áreas. Então, a área rural tem que ser mais silencioso, etc., etc. Então, tudo tem que ser só implementado. Então, é uma questão muito mais política de fazer valer uma lei que já existe
e inclusive de informação. Se você for na prefeitura, tem o cartaz da lei, né? Tem uma pessoa assim fazendo. Então, eu acho que caberia a prefeitura talvez divulgar mais e incentivar mais que a fiscalização atue, porque a lei já existe, se falta o bom senso, tem que ter a lei. E também aproveitando essa questão do lixo, que foi levantada a questão, bom, na verdade, acho que isso talvez seja para o próximo encontro, que é sobre loteamentos, mas é que eu acho que é muito, muito importante que a cidade, e isso cabe num plano diretor, que a cidade pense também que, da mesma forma que quando você vai implementar uma indústria, tem que considerar o impacto na vizinhança, quando vai implementar um condomínio de residências, que você fala, bom, é só uma residência ali, mas que tem que ter realmente, como a Valéria já tinha levantado, uma contrapartida por um impacto que aquele loteamento vai causar no bairro. Então, vai ter mais movimento de carros, então tem que considerar a contrapartida para ser aprovado esse projeto, de melhorar a condição daquela estrada, que todos os loteamentos deveriam ser obrigados a ter a sua coleta de lixo seletiva dentro do próprio condomínio, para facilitar tudo, mas, de fato, eu acho que isso é para a próxima audiência. Obrigado. Eu acho que, nesse sentido, o que cabe essa questão do lixo aqui é mais uma reflexão de se a gente criar eixos, né, áreas que a gente quer estimular mais o turismo, são áreas as quais a gente entende que vai haver mais comércio, mais movimentação, consequentemente, mais produção de lixo. Muitas dessas áreas são rurais, e aí como é feita essa destinação? Porque a gente já conversou sobre essa questão de loteamentos, e é fato que na área rural tem caçambas, então o pessoal ali dos bairros leva os lixos até a caçamba, mas a gente sabe que em vários lugares as caçambas já estão transbordando. Então, criando áreas as quais a gente vai estimular, ter mais comércio nessa parte rural, nesses eixos, uma questão que a gente vai ter que pensar é a parte de resíduo sólido, né? Como a gente vai lidar com o aumento dessa produção nas áreas as quais a gente está estimulando, áreas, muitas delas, quase todas, né, que tem essa destinação de turismo rural, próxima represa, próxima cachoeira, e aí vai ter um impacto ambiental também muito maior. Mais alguma contribuição? Senão a gente vai se encaminhar para o encerramento. Vai. Eu já falei, mas na primeira fala eu estava tremendo nervoso, gente, para falar. E aí eu queria falar de novo para enfatizar aqui, para pegar o gancho, né, da questão dos resíduos sólidos, né, que é a política de logística reversa, né. Joanópolis não tem um centro de triagem para isso, então todos os resíduos de móveis, colchão, são destinados de forma inadequada, né. Então, vai ter mais comércio, a gente tem que ter, no mínimo, um direcionamento adequado desses resíduos, que é um problema sério no município. Pode. Uma contribuição que eu pensei agora sobre... Boa noite. É só uma contribuição que eu tenho visto, né, sobre questão de comércio de bebida em volta da praça. Eu não sei como funciona a questão, mas bar, eu imagino que você tenha que ter algum ambiente para sentar, para você consumir, né? E agora, comércio de bebida, adega, você fica bebendo na calçada, mas não tem lixo, não tem cinzeiro, não tem nada. Então você passa ali à noite depois, é aquele monte de latinha, aquele monte de sujeira, enfim. Então tá um pouco, tem muitas, né? Muito comércio de bebida, talvez desestimular, né, um pouco, só para dar uma melhorada na quantidade do pessoal muito alterado na praça, talvez seja uma solução viável, não sei, né? Eu entendo até essa questão de restrição das pessoas ficarem usufruindo de algum tipo de comércio paradas na calçada. Porque isso é uma questão, né? A gente sabe que em várias ruas aqui da cidade, nossas calçadas não são amplas, e aí você
pedestre tem que ficar disputando com a galera que vai estar parada ali no meio da calçada, e aí muitas vezes você vai ter que atravessar pela rua, porque pela calçada é inviável. Até nessa lógica de se criar calçadões, seria interessante para estimular e ser uma possibilidade para lugares aos quais se tem a intenção de pôr mesas na calçada. Porque hoje é muito difícil um comércio aqui na cidade querer pôr uma mesa ali na calçada, porque ele vai obstruir a passagem. Assim, nossas calçadas não estão preparadas para receber isso, e essa não é uma cultura que a gente já tem e está todo mundo de boa com isso. Eu morei um tempo no centro de São Paulo e lá as calçadas também não eram preparadas para isso, mas lá já era uma prática, assim. Todos os bares, as mesas ficavam todas na calçada. Essa era a realidade lá, todo mundo já tinha aceitado e era isso. Essa não é a realidade de Joanópolis. A gente tem a gente não aceita isso de você querer andar por uma calçada e você, como pedestre, ter que desviar pela rua porque tem uma mesa lá. Então, nesse sentido, acho que pensar em calçadões seria interessante para estimular comércios quais têm interesse desse tipo de atendimento ser uma possibilidade, em outros locais não, porque é inviável você ter que ficar disputando espaço com alguém que está parado ali, né? Nós já estamos com problema do trânsito em Joanópolis. Fazendo esses calçadões vai piorar muito mais, porque não temos... Então, vai precisar de um estudo muito bem feito, porque senão vai ser o caos, né? Vai estar lá o caos total, porque não tem. Hoje já que nem o menino, desculpa, do Nini comentou, que eu não lembro do seu nome, que Zona Azul, de repente, seria uma solução, não uma solução para o trânsito, né? Mas essa questão de se organizar, porque eu também concordo, o pessoal, o próprio funcionário, para o comércio, né? Acaba usando todo o estacionamento que tem viável na cidade e o cliente, o comprador, acaba não gastando nada na cidade porque não tem nem como parar. Hoje não tem nem como chegar na cidade 6 horas da tarde. Então, eu acho que é uma coisa que vai ter que ser muito bem estudada, né? Ah, sim, com certeza. Tanto essa parte de calçadões, ela não tem um impacto só para o comércio, o qual vai estar no entorno, mas também para o trânsito, definitivamente. E é necessário se repensar essa questão de mobilidade urbana, porque hoje, por exemplo, eu entendo que essas mudanças que foram feitas dessas vias aqui, que uma vem, uma vai, foi melhor do que o que você tinha antes, que você podia estacionar carro dos dois lados, você andava nos dois sentidos e às vezes era inviável. Hoje, isso é uma coisa que acontece na rua aqui da frente, da padaria. Mas as pessoas também, você passa aí à tarde, muitos estão estacionados em lugar proibido. Teria que realmente ter a fiscalização e a multa. Sim. E a questão do calçadão em volta da praça, agora você falando de impacto de vizinhança também, tem muita residência hoje na praça, né? Como é que esse pessoal vai chegar na garagem, vai estacionar? Então tem isso aí também. E essa questão também de impacto de vizinhança não é só som, é a questão de falta de energia, que já foi falado, quanto mais loteamento, menos energia, né, na rede você tem, porque você tem que distribuir. Esgoto, também trânsito, o impacto só para lembrar que não é só questão mesmo do barulho, né, de ruído. Obrigada. Gui, perdi o Gui. Tem mais alguma contribuição online? Não? Vai lá, Coronel. Pode.
Foi falado aqui de resíduos sólidos, né? E através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a gente frequentou agora nesse mês 20 e poucos dias sobre a questão de resíduos sólidos, que está sendo implementada, né, praticamente no país todo. Já começou lá pela lei do marco legal dos resíduos sólidos. Então, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo está capacitando os municípios. Então, é uma coisa que é bem incipiente, está bem no início, apesar de estudos já há algum tempo, porém, a Secretaria está implantando nos municípios. É bem verdade, os grandes municípios já conseguem, né, realizar um bom trabalho, mas a grande maioria dos municípios do Estado de São Paulo está bem no início. Então, a Secretaria está capacitando os municípios para isso. Então, eu frequentei esse curso aí nesse período, essa capacitação, e muito interessante, aulas muito boas, e eu tenho certeza que isso vai melhorar muito aí a nossa questão. É bem verdade que tudo isso é o que a gente está falando aqui, essas mudanças, toda vez a gente vai mexer em alguma coisa, a gente vai mexer no bolso do munícipe. E o munícipe já não aguenta mais pagar imposto. Isso é uma grande verdade. Não é só do município, é do Brasil. Não é sério? E então essas coisas, por exemplo, toda essa parte de resíduos, de resíduos sólidos, da questão da engenharia reversa, de toda essa situação, isso vai impactar os municípios, vai impactar na parte de recolha de tarifas, de taxas, sem dúvida nenhuma. Nós já tivemos aquela situação hoje que tem a cobrança do lixo, em razão do marco legal que ficou lá atrás, que surgiu a lei para que os municípios, o município não pode, ele não pode fazer renúncia de receita, e é uma lei federal e ele tem que cobrar. Então, são coisas que vão sendo criadas, mas ela tem os seus impactos financeiros. Hoje nós temos aí uma condição de vida aí da população bastante dificultosa, todos nós sabemos disso, mas voltando aqui à questão do lixo. Bom, eu quero aproveitar para passar uma orientação. Eu tenho fiscalizado a empresa que está prestando serviço aqui, e a empresa tem correspondido. Eu tenho ido pessoalmente nos bairros, checado. É bem verdade que às vezes nós temos falhas. No período de chuva aí tivemos bastante falhas, porque às vezes o caminhão não conseguia chegar nas caçambas que estão nas áreas rurais. Mas a gente tem feito um trabalho próximo com eles. Uma das coisas que nós detectamos, e eu peço que a população que está assistindo, que colabore, a gente vai trocar as caçambas, que eu acho que também a caçamba que é para colocar o lixo residual, orgânico, é uma coisa, e a de reciclável. E o que ocorre? A prefeitura que faz a recolha do reciclável, ela não está conseguindo recolher o reciclável de tanto lixo residual e orgânico misturado com o reciclável. E a gente leva um grande período, eu tenho certeza que a prefeitura levou um grande período ao longo desse tempo aí para mudar o comportamento da população, para que os munícipes separassem o reciclável, E aí tem muitos munícipes que saem de casa, vai levar lá no ponto onde tem a caixa, que é própria para isso, e aí chega lá, está cheio de resíduos sólidos, resíduos orgânicos, etc., pneu e tudo mais. Além do que, nós temos pessoas, são pessoas aí que devem ter suas necessidades, e também se interessam por retirar as latinhas de cerveja, aquele lixo melhor. As pessoas entram dentro da caçamba e jogam o lixo para o lado de fora. Então a gente vê as caçambas pela metade, porém a outra metade do lixo está para fora. Então é uma coisa que é desagradável, isso impacta, dá a impressão que a prefeitura não está fazendo o papel dela, mas a prefeitura está fazendo o papel. O reciclável tem os dias, nós temos problemas, nós temos funcionários antigos, então a gente sempre tem problema de equipe, a deficiência, isso é normal, e eu acho que em todos os municípios aí do país, essas dificuldades nós vamos sempre ter.
como tem a questão da mão de obra no comércio e na indústria aqui de Joanópolis. Então a gente vai mudar, a gente vai divulgar, fazer essa divulgação, a gente está mudando a cor vai ficar a caçamba, que é para colocar o lixo orgânico, em azul, e a outra caixa em verde, com adesivo do que pode ser colocado lá e não. Tá certo? Então, em breve, a gente vai conseguir ajustar essa questão aí. Outra coisa que eu deixo orientado à população, conversando com a empresa, aquela pessoa que tiver uma reclamação, que ligar, deixar o telefone, eles têm ido pessoalmente, né? Pega o telefone, pega aquela reclamação, eu tenho falado com eles vão pessoalmente, eles vão na casa da pessoa, conversam com a pessoa, vê qual que é o problema, qual que é a demanda, qual que é a denúncia que tem ali para resolver. Tá certo? Então, assim, isso é só para aproveitar a oportunidade e dar uma satisfação aí com relação ao lixo. Tá bom? Obrigada. Mais alguma contribuição? Então, vou dar por encerrada essa terceira audiência temática, direcionado aos comerciantes. E eu só queria dar um spoiler de que vai vir coisa ainda nesse primeiro semestre. Fiquem atentos. É isso. Obrigada, gente. Boa noite.